O Egito, com suas riquezas e grandezas, parecia invencível. Governado pelo faraó, considerado um deus na terra, ninguém ousava desafiá-lo. Mas um homem humilde, armado apenas com um cajado e a palavra do Senhor, abalaria os alicerces desse império. Esta é a história de Moisés e as 10 pragas que revelaram ao mundo quem é o verdadeiro Deus. O chamado sobrenatural de Moisés. Moisés não era um herói óbvio. Ele nasceu entre escravos hebreus, foi salvo das águas do Nilo por uma princesa egípcia e criado como um príncipe em meio à riqueza do Egito. Mas, ao descobrir suas verdadeiras raízes, sua vida mudou para sempre. Após matar um egípcio que maltratava um hebreu, Moisés fugiu para Midian, onde viveu como pastor por 40 anos. Foi então, em um dia comum, que Moisés teve um encontro extraordinário. No alto do Monte Horebe, ele viu uma sarça em chamas que não se consumia. Ao se aproximar, ouviu a voz de Deus. Moisés, tira as sandálias dos pés, pois o lugar onde estás é terra santa. Deus revelou seu plano. Moisés seria o libertador dos israelitas. Mas Moisés hesitou. Quem sou eu, Senhor, para enfrentar o faraó? Deus respondeu. Eu serei contigo. Mesmo relutante, Moisés obedeceu. Ele voltou ao Egito com seu irmão Arão, sabendo que enfrentaria resistência, mas confiando no poder de Deus. O primeiro confronto com o faraó. Chegando ao Egito, Moisés e Arão foram direto ao palácio e disseram ao faraó. Assim diz o Senhor, deixe meu povo ir para que me sirvam no deserto. O faraó, desdenhoso, respondeu. E quem é o Senhor para que eu o obedeça? Não conheço esse Deus e não deixarei Israel partir. As 10 pragas, a mão de Deus em ação. As pragas que se seguiram não foram apenas demonstrações de poder, mas ataques diretos contra os deuses do Egito. Cada praga desafiava uma divindade egípcia, provando que o Deus de Israel era o único Deus verdadeiro. Águas em sangue. Tudo começou com um ato de Moisés, guiado por Deus. Ele ergueu seu cajado e tocou as águas sagradas do Nilo, e algo aterrorizante aconteceu. O rio transformou-se em sangue diante dos olhos de todos. A transformação não foi simbólica ou parcial. O rio inteiro, com sua vasta extensão, tornou-se uma corrente de morte. Os peixes começaram a boiar mortos, espalhando um cheiro insuportável por toda a região. A água, que era a principal fonte de vida para o Egito, tornou-se inutilizável. As pessoas tentaram cavar poços nas margens do rio, buscando alguma forma de água potável, mas seus esforços eram em vão. Mesmo assim, o faraó permaneceu inflexível. A invasão de rãs. Depois da primeira praga, o Egito foi tomado por algo igualmente perturbador. Moisés, seguindo as ordens de Deus, levantou seu cajado, e rãs começaram a brotar de todos os cantos. No início, poderiam parecer inofensivas, mas rapidamente se multiplicaram em proporções aterradoras. As rãs estavam em todo lugar, invadindo casas, pulando sobre camas, atravessando cozinhas e caindo nos utensílios. Não havia descanso, não havia como escapar. O barulho incessante dos coachos preenchia o silêncio da noite, transformando os momentos de descanso em uma tortura. O faraó, já incomodado pela situação, finalmente pediu a Moisés que orasse a Deus para remover a praga. Em troca, prometeu libertar o povo hebreu. Porém, quando as rãs morreram e foram removidas, o faraó endureceu novamente seu coração. A promessa feita não foi cumprida. Os piolhos. A terceira praga foi tão inesperada quanto devastadora. Sob a orientação de Deus, Arão estendeu o cajado e bateu no pó da terra. Imediatamente o pó começou a se transformar em uma nuvem de vida minúscula, espalhando-se pelo Egito. O que antes era terra seca e inofensiva agora se movia, e piolhos infestaram homens e animais. Os egípcios tentaram se livrar dos insetos, mas era impossível. Eles cobriam corpos, coçavam incessantemente e traziam um incômodo constante. Ricos ou pobres, ninguém escapava. O enxames de moscas. A quarta praga trouxe enxames incessantes de moscas que tomaram conta do Egito. Elas estavam em todos os lugares. Nas casas, nos templos, nos mercados
e até mesmo nos palácios. O som do zumbido era ensurdecedor e o caos era inescapável. As moscas pousavam em pessoas, nos alimentos e nos animais, espalhando doenças e contaminação por onde passavam. No entanto, algo surpreendente aconteceu. Enquanto o restante do Egito estava tomado pelas moscas, a terra de Gósen, onde os israelitas viviam, permaneceu intocada. Nenhuma mosca cruzou os limites daquele lugar. Deus começou a demonstrar uma clara separação entre o seu povo e os egípcios, deixando evidente o poder divino. O faraó, desesperado, pediu a Moisés para orar e acabar com a praga, prometendo libertar os israelitas. Mas assim como antes, quando as moscas desapareceram, ele voltou atrás em sua palavra, endurecendo mais uma vez o coração. Peste nos animais. A quinta praga trouxe uma devastadora epidemia sobre o gado e os animais de criação dos egípcios. Uma doença mortal espalhou-se rapidamente, matando cavalos, camelos, bois, ovelhas e outros animais essenciais para a economia e a subsistência do Egito. Os campos antes cheios de vida transformaram-se em bastidões de silêncio e morte. Porém, mais uma vez, Deus demonstrou seu poder ao proteger os rebanhos dos israelitas. Na terra de Gósen, nenhum animal adoeceu. Os egípcios, perplexos, perceberam que a mão divina estava agindo, e os limites entre os dois povos tornaram-se ainda mais evidentes. As úlceras. A sexta praga trouxe sofrimento físico direto ao povo egípcio. Moisés e Arão, seguindo a instrução de Deus, pegaram cinzas de um forno e as lançaram ao ar diante do faraó. No instante em que as cinzas se espalharam, transformaram-se em feridas dolorosas e úlceras que cobriam os corpos dos egípcios e de seus animais. Essas feridas inflamadas causavam dores insuportáveis, impossibilitando que muitos sequer realizassem suas tarefas diárias. O desespero tomou conta do Egito. Nem mesmo os mágicos do faraó, que antes tentavam replicar os sinais de Deus, escaparam dessa praga. Eles estavam tão debilitados que não conseguiam mais apresentar-se diante do rei. Granizo e fogo. Deus enviou uma tempestade devastadora. Granizo misturado com fogo destruiu plantações, árvores e animais expostos. Aqueles que ouviram o aviso de Moisés e abrigaram seus servos e animais foram poupados, mas muitos ignoraram e sofreram as consequências. O faraó implorou por misericórdia, mas ao ver o céu se acalmar, renegou sua promessa. Os gafanhotos. A oitava praga trouxe devastação sem precedentes ao Egito. Um vento forte do leste soprou durante toda a noite, carregando consigo um exército de gafanhotos. Quando o dia amanheceu, a terra estava tomada por esses insetos vorazes, que formavam nuvens tão densas que até o sol parecia escurecido. Os gafanhotos invadiram campos, aldeias e cidades, devorando tudo o que havia sobrado das colheitas destruídas pelo granizo da praga anterior. Nada foi poupado. Trigo, cevada, vinhas e árvores frutíferas foram consumidos em questão de horas. A fome pairava no horizonte e o desespero tomou conta do povo egípcio, que via sua sobrevivência ameaçada. As últimas pragas. A escuridão. De repente, uma escuridão intensa tomou conta do Egito, durando 3 dias consecutivos. Mas não era uma escuridão comum, como a noite que cede ao brilho das estrelas ou da lua. Era uma escuridão densa, quase tangível, que envolvia tudo como um manto sufocante. Não havia fogo, lamparina ou chama que pudesse romper aquela escuridão absoluta. Os egípcios, aterrorizados, mal conseguiam se mover. Presos em suas próprias casas, muitos nem tentaram sair, temendo o que poderiam encontrar ou se perder para sempre. Essa escuridão era um golpe direto contra Ra, o deus do sol, uma das principais divindades egípcias. Para os egípcios, a luz simbolizava vida, ordem e a presença de Ra. No entanto, nem mesmo ele pôde proteger seu povo da manifestação do verdadeiro Deus, que demonstrava que até o sol era impotente diante de sua vontade. A morte dos primogênitos. A última praga foi a mais devastadora, a morte de todos os primogênitos do Egito. Deus ordenou aos israelitas que sacrificassem um cordeiro sem defeito e marcassem suas portas com sangue. Naquela noite, o anjo da morte passou pelo Egito,
poupando as casas marcadas. O clamor de dor ecoou por todo o Egito, desde o palácio do faraó até as casas mais humildes. Finalmente, após a 10ª e mais devastadora praga, a morte de todos os primogênitos do Egito, incluindo o filho do próprio faraó, o governante, consumido pela dor e pelo desespero, não pôde mais resistir. Com o coração quebrado e a nação em luto, ele ordenou que os israelitas deixassem o Egito imediatamente, libertando-os de sua escravidão. A caminhada para a liberdade. Os israelitas, libertos pela ordem do faraó, partiram às pressas, sem tempo para preparar provisões adequadas. Cada família carregava o que podia, desde utensílios domésticos até os despojos entregues pelos próprios egípcios, que, temerosos após as pragas, lhes deram ouro, prata e roupas, conforme Deus havia prometido. Havia um misto de alívio e incerteza entre eles, pois, embora estivessem livres, o futuro ainda era incerto. No entanto, enquanto a grande multidão se distanciava do reino, a mudança no coração do faraó foi rápida. Ele, consumido pelo orgulho ferido e incapaz de aceitar a derrota, endureceu-se mais uma vez. Reunindo seu poderoso exército, ordenou que carros de guerra e soldados perseguissem os israelitas. Era uma demonstração de força e vingança, e a ideia de deixar um povo escravo escapar intacto parecia insuportável para ele. Enquanto os israelitas caminhavam rumo à liberdade, avistaram o exército egípcio ao longe, com suas carruagens reluzindo ao sol e seus guerreiros se aproximando rapidamente. O desespero tomou conta do povo, que se sentiu encurralado entre o Mar Vermelho à frente e a fúria do faraó atrás. Eles clamaram a Moisés, temendo que a liberdade recém-conquistada se transformasse em um massacre iminente. Chegando de frente ao Mar Vermelho, os israelitas se viram encurralados. Desesperados, clamaram a Moisés, que respondeu com fé. Não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje. Moisés, diante do imenso Mar Vermelho e do desespero do povo, ergueu seu cajado, confiando na promessa de Deus. Naquele momento, algo extraordinário aconteceu. O vento soprou com força, dividindo as águas do mar e formando um caminho de terra seca, ladeado por imensas paredes de água. Os israelitas, impressionados e cheios de reverência, começaram a atravessar. Cada passo era dado com temor e gratidão, enquanto as crianças eram carregadas nos braços e os idosos amparados por seus familiares. Os gritos de louvor ecoavam entre o barulho do vento e o som das águas revoltas ao redor. Quando o último israelita pisou do outro lado, o exército do faraó chegou à margem, determinado a recapturar os fugitivos. Com suas carruagens e cavalos, eles adentraram o caminho no meio do mar, confiantes de que poderiam alcançar os hebreus. Mas Deus, fiel à sua promessa, agiu novamente. As rodas das carruagens começaram a emperrar, e o chão, antes seco para os israelitas, tornou-se traiçoeiro para os egípcios. Então, no momento certo, Moisés estendeu seu cajado mais uma vez, e as águas se fecharam abruptamente, engolindo o exército inteiro. O poderoso Egito, com sua força militar, foi derrotado em um instante. Do outro lado, os israelitas, salvos e extasiados, celebraram em cânticos e danças, reconhecendo que a mão do Senhor havia realizado um milagre incomparável. Reflexões e lições. A história das pragas do Egito é mais do que um relato histórico. É uma lição de fé, obediência e a soberania de Deus. Cada praga desafiava os deuses egípcios, mostrando que eles não tinham poder diante do Criador. O Nilo, venerado como divindade, foi transformado em sangue. O sol, considerado sagrado, foi obscurecido. Deus revelou que não há outro como ele. Para os israelitas, essa jornada foi um teste de fé. Mesmo diante de milagres, eles enfrentaram dúvidas e medos. Mas Deus, fiel às suas promessas, os guiou para a liberdade. Para nós, a história nos ensina a confiar em Deus. Mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis, Ele é capaz de transformar desespero em vitória, escravidão em liberdade e trevas em luz.